Não estava gravando, meu povo. Não estava gravando. Eu tinha esquecido de colocar para gravar. Oh, my God! Ainda bem, viu, Bittencourt, que você me lembrou. Pro está gravando. E eu tinha certeza que tinha colocado para gravar. Mas bora que bora, meu povo. Deixa eu só fazer aqui um resumozinho do que a gente colocou. Pelo 334, só para lembrar, caput, tá? Foca aqui em mim, foca. Qual o prazo que o juiz tem para designar a audiência de mediação ou conciliação? No mínimo 30 dias, tá? Ele tem que agendar observando a antecedência mínima de 30 dias. Outra coisa importante é qual o prazo que o réu tem para ser citado para comparecer à audiência de mediação ou conciliação? O mínimo é de 20 dias. Para vocês terem ideia, esses prazos, eles são tão importantes, mas tão importantes que pensa o seguinte, eu sou ré numa pensão alimentícia. Então, propuseram uma ação de alimentos em face aqui da professora Ingrid Tio, para que eu pagasse alimentos para meu sobrinho. É um exemplo, só um exemplo. Se esse prazo não for observado, eu posso alegar a necessidade de nova designação de audiência de mediação ou conciliação. Por que minha pró? Simplesmente porque aquele prazo formal não foi observado, não foi obedecido. Eu só fui citada com 18 dias, com 15 dias. Então, eu não sou nem obrigada a comparecer àquela audiência de mediação ou conciliação. Beleza? Está claro por que os prazos são importantes? Massa. Então, o réu tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Amores, falei ainda do parágrafo 2º, tá? Só repetindo aqui, do parágrafo 2º do artigo 334, que fala que entre uma audiência de mediação e a outra, a gente não pode deixar ultrapassar mais do que 2 meses, tá? Então, isso é um dever do Estado juiz que deve observar essa não ultrapassagem do prazo de 2 meses. E aqui eu vou escrever para vocês, olha só, a questão do parágrafo 4º, tá? Do artigo 334 do CPC. Tomem nota dele, por favor. Parágrafo 4º do artigo 334 do CPC, pelo seguinte, ele é justamente quando fala ali as hipóteses de não ocorrência, de não designação da audiência de mediação ou conciliação, ok? Amores, pensa comigo o seguinte, presta atenção agora, fiquem ligadinhos. O PRO, qual é o prazo no CPC 2015 que o réu tem para apresentar a contestação? Já que uma das primeiras coisas agora é o réu ser citado para comparecer à audiência de mediação ou conciliação. Perceba que o prazo para apresentar a contestação mudou. O prazo é de 15 dias úteis, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. O prazo é de 15 dias úteis, tá? O prazo, presta atenção, para apresentar contestação, escreve aí, meu povo, isso vai estar na prova, é de 15 dias, presta atenção, ó, vou colocar com letras garrafais, 15 dias úteis, bebês, dias úteis, sábado não é dia útil, domingo não é dia útil, feriado não é dia útil, feriado municipal, feriado estadual, feriado nacional, feriado religioso. Você entendeu? Eu só contabilizo 15 dias úteis. Agora vem a pergunta que não quer calar. Pro, beleza. Eu entendi que o prazo para apresentar contestação é de 15 dias. 15 dias úteis. Mas a partir de quando? Ou seja, a pergunta é, de quando é que eu começo a contar o prazo para que o réu apresente defesa? Olha a lógica. Do dia seguinte
a data de realização da audiência de mediação ou conciliação. Você entendeu, meu povo? Então, olha para a PRO. Não anota nada, para tudo e olha para a PRO. Rapidinho. Eu deixo depois até dar um tempo para você escrever. Quanto é hoje? 31 de março de 2020. A PRO não tô raciocinando ainda, estou meio perdendo no tempo. Hoje é terça-feira. Amores, presta muita atenção. Tem uma audiência, o processo, a minha petição inicial, eu protocolizei hoje, foi distribuída hoje. O juiz recebeu hoje. E o juiz hoje, ele agendou a audiência de mediação e conciliação. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Para o dia 2 de maio. Primeira pergunta, caso concreto. Primeira pergunta. O juiz agiu correto? Sim ou não? Sim. Por que o juiz agiu correto? Porque se ele está designando a audiência hoje, que é 31 de março, e ele observou o prazo de 30 dias, e a lei não está falando ali que são dias úteis, tá? 30 dias corridos. Quando ele vai para 2 de maio e ele agenda, ele observou o prazo mínimo de 30 dias. Não tem problema. Só que, amores, a parte ré, que é o Roaldo, só recebeu a citação, sabe que dia? Presta atenção. Sabe que dia? Dia 23 de abril de 2020. Ele recebeu dia 23 de abril de 2020 para uma audiência que está designada no dia 2 de maio de 2020. O réu é obrigado a comparecer? Sim ou não? Sim ou não? Bora, bebê. O réu é obrigado a comparecer? Não. Pró, por que ele não é obrigado a comparecer? Porque quando você faz o cálculo de 23 de abril para 2 de maio, vê se vocês conseguem me compreender, para 2 de maio de 2020, a gente não tem observância de quantos dias no mínimo? 20 dias. Por isso que, você consegue compreender agora? Por não ter sido observado o prazo processual, o juiz vai ter que remarcar. Agora, olha que gostoso. Sinta, sinta, sinta. A pauta da audiência do juiz está cheia. Sabe para quando é que ele tem data agora? 6 de dezembro. Olha quanto tempo eu estou ganhando. 6 de dezembro. Bebês, qual é o prazo para o réu apresentar defesa? 15 dias úteis. Mas observa, a minha audiência vai para quando agora? 6 de dezembro. Então, na verdade, se no dia 6 de dezembro as partes não entrarem em acordo, autor e réu, porque se entrarem em acordo, tudo certo no processo. O juiz só vai homologar o acordo. Mas se as partes não entrarem em acordo, o próximo dia útil vai ser 7 de dezembro, tá? 7 de dezembro. De 7 de dezembro, eu começo a contar 15 dias úteis. E nesse período, eu ainda terei o bendito do recesso forense. Olha quanto tempo! E é essa a crítica que os grandes doutrinadores, como Humberto Teodoro Júnior, como Misael Montenegro, nisso aqui todos os doutrinadores praticamente são uníssonos. Qual a crítica? A crítica é simples. O CPC 2015 dilatou, prorrogou o prazo para apresentação da contestação. E tem mais. Esse prazo vai depender da pauta da audiência do juiz. Se o juiz for um juiz diligente, daqui a 30 dias tem audiência. Se não for um juiz diligente, deixa eu contar para vocês, em Minas Gerais, eu fui fazer audiência que foi designada com 2 anos de antecedência. Porque na pauta do juiz, ele só tinha pauta para dali a 2 anos.
eu só vou apresentar defesa, então, 15 dias úteis depois de 2 anos. Tá ou não tá gostoso da Bahia para o réu? Giovana, o que é melhor ser no Brasil? Parte autora ou parte ré? Desse jeito é melhor ser parte ré. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e tomara que eu tenha conseguido, Jussara, Roaldo, Bittencourt, Giovana, fazer com que vocês compreendessem que o CPC 2015 ele muda o paradigma massa, porque ele torna a audiência de mediação e conciliação obrigatória, começa a colocar o povo cara a cara. Bora, meu povo, bora, bora. Vamos se entender aí, vamos se entender, parar com essa, desculpe o termo, parar com essa zorra, que fica um entra com embargo de terceiro, outro entra com mandado de segurança, outro com ação de consignação e pagamento, recurso não sei das contas. Bora parar, vem cá. O que falta para ser resolvido? Qual é o problema? Qual é o X da questão? Aqui do CPC está de parabéns. Massa. Obrigar as partes, inclusive o próprio Poder Judiciário, a incentivar a audiência de mediação e conciliação lá quando você vai para o artigo 3º do CPC 2015. Uma das normas fundamentais do processo civil a gente vai estudar é incentivar as formas alternativas de autocomposição, mediação, conciliação, arbitragem. Massa, massa. Qual é a problemática? A problemática é, e aqui viria como o 4º passo. Qual seria o 4º passo? Se a audiência de mediação ou conciliação não logra êxito, ou seja, agendou, não logrou êxito, bom, vem o 4º passo. Qual é o 4º passo? O prazo de 15 dias úteis para a parte ré apresentar contestação. Beleza, meu povo? Tranquilos até aqui? Primeiro passo, petição inicial. Bora! Acorda, bebê. Segundo passo, o juiz vai analisar se a petição inicial preencheu os seus requisitos. Terceiro passo, cito a parte ré. Eu vou botar na prova. Olha para mim, se você errar, vou pegar você na sua casa, hein? Terceiro passo, eu vou colocar lá. A parte ré é citada para apresentar contestação. Mentira, isso era no CPC de 73. Como é no CPC de 2015? Terceiro passo, a parte ré é citada para comparecer a uma audiência de mediação ou conciliação. Quarto passo, se a audiência não lograr êxito, então a parte ré, a partir da data da audiência de mediação ou conciliação, terá aquele prazozinho de 15 dias úteis para poder apresentar a sua contestação. Beleza, meu povo? Sucesso? Deu para todo mundo entender? Massa. E aqueles processos que não admitem autocomposição, ou quando a parte ré, ela chega lá e diz, ela protocola aquela petição simples que não é a contestação, para dizer que não quer conciliar. Como é que fica o prazo? Porque se não vai ter audiência de mediação e conciliação, como é que fica o prazo? Me conta aí, porque eu tô meio que sem entender isso. Amores, perceba que se de fato eu não tenho ali a audiência de mediação e conciliação, no momento que a parte reapresenta o protocolo, no dia útil subsequente, ela está antecipando o prazo dela, então já passa a contar o prazo de 15 dias úteis. Tá claro, meu povo? Vou repetir, hein? Porque essa daqui eu não sei se vocês pegaram. Pega comigo. Quando é que a parte autora diz se vai ter audiência de conciliação ou mediação? Ela se manifesta na petição inicial. A parte autora disse eu quero. A parte ré trouxe um protocolo dizendo não quero. Vai ter? Vai. Na petição inicial, a parte autora disse não quero. E na parte ré apresenta o protocolo, lá a petição dizendo quero. Vai ter? Vai. O pró, a parte autora diz não quero, não quero, não quero, não quero. A parte ré apresenta o protocolo, não quero. Vai ter audiência de mediação e conciliação? Não. Para tudo. Se não vai ter, de quando é que começa a contar? Gente, dessa vez foi a internet dela. Gente, a minha internet voltou! Ai, meu Deus, voltou. Pera.
Meu Deus, voltamos. Foi minha internet, tá? Que caiu aqui, deu pane geral. Meus amores, fala pra mim, tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo 100% me ouvindo? Eu já tava aqui no desespero de vida. Que internet que tá me deixando na mão. Ok, amores, então vamos lá. Lembrando todo mundo que às vezes a gente toca sem querer, só de deixar aqui o áudio desligado, tá bom? Às vezes até sem querer no celular assistindo, a gente acaba tocando. Max Miller, a gente estava falando, então, a respeito da audiência de mediação e conciliação, beleza? Amores, prestem muita atenção, tá? É muito importante que vocês compreendam isso. Se a parte ré ela apresenta o protocolo, o dia útil subsequente, então, ela terá o prazo de 15 dias úteis para apresentar a contestação. Olha para mim, bebês. Olha. Eu advogo, melhor advogar, bom hábito, desde o ano de 2010, ok? O CPC, ele é de março de 2015, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, entrou em vigor em março de 2016, um ano após, ok? Olha só, eu advoguei 2016, 2017, 2018 até 2019. De 2010 a 2019, ok? Mas pegando o novo CPC, 4 anos. Deixa eu te dizer, eu nunca vi uma parte ré antecipar o prazo. Não. Por que não? Porque não compensa, bebê. É aquilo que eu tento passar para vocês na sala de aula. Nesse período, para que ele vai antecipar o prazo dele para apresentar a defesa? Por exemplo, uma audiência de mediação ou conciliação de um processo que começou hoje, que só foi marcada para 2021. A parte ré nunca que vai ter interesse em antecipar, mesmo que ela saiba que não tem qualquer possibilidade de mediação ou de conciliação, porque em um ano muita gente vai à falência. Exemplo do coronavírus, infelizmente, em um ano muita gente morre, em um ano muita gente, sei lá, se converte a alguma religião, perdoa. O que eu quero te mostrar é que o tempo está a favor do réu. E quanta coisa que pode acontecer. Esse artigo 334 do CPC 2015 é um artigo para vocês ficarem com ele na cabeça, tá? A Tassiana tá assim, você consegue desativar todo mundo. Tassi, deixa eu ver se eu consigo aqui desativar o pessoal, porque eu também estou criando assim, às vezes o pessoal esquece, meio que uma intimidade aqui com esse programinha, né? Porque eu não tenho tanta intimidade. Acho que agora até diminuiu o barulho. Amores, outra coisa importante é o seguinte, a sua prova da OAB, olha, chega a ser até uma bobagem, mas como eles cobram isso? O prazo, o intervalo mínimo entre uma audiência de mediação e outra. Então, qual o prazo mínimo a ser respeitado entre uma audiência de mediação e outra? 20 minutos. Vocês acreditam que isso cai na prova da OAB? Letra A, 10 minutos. Letra B, 15 minutos. Letra C, 20 minutos. Letra D, 30 minutos. A, B, C ou D. Letra C, 20 minutos. Isso cai na prova da OAB. Acredite em mim, bebê. Isso cai. São os detalhes que nos derrubam. E é por isso que tanta gente, às vezes, acaba até comentando, poxa, eu conheço tanta gente inteligente, não passou na prova da OAB, no concurso. Às vezes é um pouquinho de ansiedade, mas por vezes não é porque a pessoa não detém o conhecimento, entende, Carlos? Moroni, não é porque a pessoa não estudou. Você pode estudar, se eu te perguntar, você dá uma aula para mim, mas naquele dia, naquela hora, você não lembrou daquele detalhe específico, que entre uma audiência e outra tem que ser observado esse intervalo mínimo de 20 minutos. Beleza, meu povo? Massa? Ok. Amores, além disso, eu quero que vocês se recordem do seguinte, o parágrafo 8º. Anota o parágrafo 8º, deixa eu ver se eu consigo aqui escrever no nosso chat. Cuidado com o parágrafo 8º. Por quê? Porque o parágrafo 8º do artigo 334, eu vou colocar para vocês não vão acreditar, já caiu 5 vezes na prova da OAB
Primeira fase, processo civil. Dá para acreditar? Isso mesmo. Por 5 vezes. O que tem o bendito do parágrafo 8º? E não tenho dúvidas de que estará na sua prova. Diz assim: aquele que faltar de forma injustificada, eu não estou falando como está na letra da lei, tá? Porque eu memorizei de forma distinta, mas diz isso. Aquele que faltar de forma injustificada a audiência de mediação ou conciliação, isso será considerado como um ato atentatório à dignidade da justiça. Isso será considerado, repito eu, como um ato atentatório à dignidade da justiça. E, além disso, ter-se-á que pagar uma multa. Isso mesmo. Essa multa, ela é de até 2%, bebê. De quanto é a multa? De quanto é a multa? Até 2% da vantagem econômica pretendida, ok? Ou, então, do valor da causa. Se o objetivo valor uma indenização de 100 mil, 100 mil. Se não tem um valor econômico, o valor atribuído à causa, 10 mil, 15 mil. E esse valor, ele será revertido em favor do Estado. Aí vai depender da justiça, se for justiça estadual, o Estado da Bahia. Se for justiça federal, União. Se for justiça trabalhista, União. E por aí vai. Beleza? Tranquilos quanto a isso? Então, eu vou pedir para vocês que vocês estudem os parágrafos do artigo 334. Ele tem, assim, diversos, como é que eu poderia dizer? Ele tem diversos caracteres, diversas especificações que, por vezes, a galerinha não se atenta. Meu povo, olha para mim. Qual o primeiro passo? Olha para mim, presta atenção, presta atenção. Qual o primeiro passo? A petição inicial. De quem é a petição inicial, bebê? Da parte autora. Só quem promove a petição inicial é a parte autora. A parte autora, ela tira o poder judiciário da inércia. Segundo passo, o Estado juiz, ele é quem comanda o processo, é ele quem manda, é ele quem diz o direito no caso concreto. Ele vai verificar se essa petição inicial, ela cumpriu os seus pressupostos processuais, a regularidade da petição inicial. Não se preocupe, a gente vai ter uma aula só para tratar sobre isso. Terceiro passo, o que muda com o CPC 2015? A citação da parte ré. A citação da parte ré para que minha prova, para comparecer à audiência de mediação ou conciliação. Lembrando que o agendamento dessa audiência, qual o prazo? Qual o prazo? Pelo menos 30 dias. O réu tem que ser citado com pelo menos quanto tempo? Quanto tempo? 20 dias. As partes podem ter ali mais de uma audiência de mediação, 2, 3, 4, 5, pode. Mas não pode ultrapassar o prazo de que mais do que 2 meses entre uma audiência, entre uma sessão de mediação e a outra, ok? Além disso, lembrar que entre uma audiência que está sendo realizada e a outra, a pauta do juiz tem que se observar aquele intervalozinho de 20 minutos entre uma e outra, não dá para colocar. Audiência de mediação, Juraci versus Belta, 10:05. Juraci versus Zeta, 10:10. Não, tem que observar esse prazo mínimo de 20 minutos, até para que dê tempo que as partes venham a conseguir obter êxito nessa mediação, nessa conciliação. Perceba que você só pode faltar a audiência de mediação ou conciliação de forma justificada. Por exemplo, uma doença infecto-contagiosa, que você prove por um relatório, por um atestado médico, ok? Um acidente de trânsito, você estava se deslocando para a audiência, Deus o livre guarde, sofreu um acidente, você tem um boletim de ocorrência, tem que ser de forma justificada. Porque se você não comparecer, isso é considerado como ato atentatório e você terá que pagar multa. Essa multa é de até quanto? Até 2% sobre o proveito econômico que se pretende obter ou sobre o valor da causa, que será revertida para o Estado. Amores, quando a gente está falando sobre audiência de mediação ou de conciliação, ela é importante porque ela acaba dilatando o prazo. O réu, ele só vai apresentar agora a contestação 15 dias úteis após a realização da audiência de mediação ou conciliação. Se for em 30 dias, ótimo. Se for daqui a 1 ano, o autor se encampou.
Se for daqui a 2 anos, ele se ergue. Ou seja, vai depender da pauta do juiz. Perceba que a mediação, ela se diferencia da conciliação, e a gente já vinha até tratando sobre isso, né? Depois vocês vão ver na aula que já está postada para vocês de forma mais pormenorizada, porque o mediador, ele vai se centrar, portanto, na causa do conflito. Ou seja, o que está fazendo com que aquelas pessoas se divorciem? E eu vou no cerne do conflito para que depois aquela mãe ela não vá cometer uma alienação parental, para que depois aquela mãe não vá repercutir de forma destrutiva na relação para com os filhos, com os pais, com a vizinhança e etc. A conciliação, por sua vez, ela não se centra na causa, ela se centra na solução do conflito. Isso mesmo. Então, quando a gente pensa, e eu sempre dou esse exemplo clássico, né? Um divórcio. O que é um divórcio que está sendo resolvido pela mediação? Oh, meu Deus, Bittencourt e Luciana, por que vocês estão se divorciando? Não tem perdão para traição. Olha, Bittencourt, não deixa mais a toalha molhada em cima da cama, meu filho. Dá um jeito quanto a isso. Você percebeu? O que está causando conflito? Ô, meu filho, baixa lá a latrina para que a Luciana não fique chateada aqui no nosso exemplo. A conciliação não é assim. A conciliação, que dá de que forma, minha prova? Bittencourt, Luciana, vem cá. Tem mais jeito não, né? Tem não, beleza. Luciana vai manter o nome de casada? Ok. Guarda dos filhos fica como? Ok, beleza. Tá. Juiz homologa. Sucesso, meu povo. Então, a mediação, por vezes, vai pressupor diversas audiências, tá? Outra coisa interessante é que, quando a gente estudar as normas fundamentais do direito processual civil, que são justamente, né, os princípios que regem o direito processual civil, vocês vão observar que se tornou obrigatório que os juízes, desembargadores, defensores públicos, procuradores, promotores, advogados, inclusive as partes, todo mundo deve incentivar a autocomposição. Então, hoje a gente tem uma lei só para tratar sobre a mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, repete e repito, é a Lei 13.140 de 2015. Ela trata só sobre a mediação, traz diversos requisitos para a mediação. Hoje, os cartórios, as serventias extrajudiciais já conseguem, inclusive, promover a mediação, tá? Então, aqui mesmo a gente já promove a mediação, a gente só não pode tratar de direitos indisponíveis, mas você já consegue mediar, já consegue, por exemplo, as partes estão brigando para saber de quem é o muro, se pode ou não pode construir uma janela. Eu posso ir para um cartório, para um tabelionato de notas, e então efetivar uma mediação e isso se tornar uma escritura pública declaratória? Com certeza. Tendo a mesma força, olha que gostoso, que a sentença de um juiz. Amores, melhor ainda do que isso, são quando os advogados, sem depender de cartório, sem depender de ninguém, eles se reúnem em câmaras de mediação. Brasília é topzera nisso. Eu estive em Brasília, colocaram lá como presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral, e eu estive visitando, né, na viagem, a OAB do DF. E eles tomaram tudo, eles não deixam os cartórios fazerem nada. Se quer mediar, procura a Câmara de Mediação e de Conciliação dos causídicos, bonito pra porra, né? Dos advogados. Então, a taxa é paga para esta Câmara, que redistribui para os advogados. Quando a pessoa vem mediar aqui no cartório, ela paga essa taxa para o cartório. E essa taxa vai depender da tabela de emolumentos de cada tribunal de justiça local. Beleza? Sucesso até aqui? Na aula que já está postada, vocês vão entrar nos pormenores de mediação e de conciliação. Está faltando agora a gente tratar sobre outra forma de autocomposição, que é justamente a arbitragem, tá certo? A arbitragem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esta aula e a gente volta já no próximo bloco, só para a gente tratar sobre a arbitragem. Me aguardem, logo, logo estarei de volta. Beijo, meu povo!